Em todas as eras e em todo o tempo, a humanidade se tornou cheia de religiões. Deuses foram inventados, religiões foram inventadas, doutrinas foram criadas, e a humanidade desejando chegar a Deus ou aos deuses. Mas Jesus veio como luz. Ele revelou como nós podemos chegar e conhecer o único Deus verdadeiro. Portanto, o anseio dos homens é Deus. E, de alguma forma, eles procuram de todos os meios alcançar o único Deus verdadeiro. Nas Escrituras, nós temos a revelação do único Deus verdadeiro. Nós precisamos de compreender como chegar a Deus, para não sermos enganados pela nossa própria mente. Nós devemos lembrar que nossos pensamentos, nosso ser como pecado ou pecadores, faz de cada um de nós deuses estranhos. O próprio Deus vivo diz isto no livro de Gênesis, após o pecado, dizendo que o homem é como um de nós, se tornou como um Deus apartado do Deus verdadeiro. Por isso ele não pôde ficar no domínio de Deus e foi expulso, porque ele iria porfiar com o único Deus verdadeiro. Então, como chegar a Deus? Nós temos um sistema religioso que tenta chegar a Deus, que é chamado em Apocalipse de a Grande Babilônia. O que é esse sistema? É um sistema religioso que, embora use o nome de Jesus e o nome de Deus, fazem de todas as formas exercícios para agradar a Deus. Alguns doam dinheiro e dão dinheiro a Deus a título de obedecer. Outros cantam, outros tocam, outros pregam, outros falam e ensinam suas doutrinas ou o que pensa a respeito de Jesus e de Deus, usando as Escrituras. Mas como chegar a Deus e conhecê-lo? Em João 17, Jesus diz que conhecer a Deus é a vida eterna. Portanto, religiosamente falando, a única coisa que importa é conhecer a Deus. Mas para conhecê-lo, nós temos que chegar a Ele. Jesus ensinou-nos a única maneira de chegar a Deus. Ele disse no capítulo 14 do Evangelho de João, assim, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, nós podemos cortar o nosso corpo, fazer campanhas, subir os montes, nos ferir, sacrificar nós mesmos, dar toda a nossa riqueza, fazer todo tipo de sacrifício para chegar a Deus. Isto é o que a religião ensina. Alguns ensinam que devemos ser caridosos, que devemos dar nossas coisas aos outros. Mas veja o que Jesus diz a respeito de chegar ao Pai. É o único Deus verdadeiro, que é o Pai dele. Preste atenção sempre que vocês leiam as Escrituras, pois a palavra Deus também se refere ao diabo. E ele é chamado o Deus deste século, o príncipe deste mundo. E também é usada para os deuses inventado pelos egípcios. Na ocasião da Páscoa, haveria um sacrifício e Deus exerceria juízo sobre os deuses do Egito. Portanto, veja esta revelação para que você não fique em Babilônia e saia desse sistema, pois o próprio Espírito de Deus diz no Apocalipse, sai dela, povo meu. Portanto, há um povo de Deus
que procura Deus em Babilônia, mas você nunca vai chegar ao Deus vivo e verdadeiro e conhecê-lo em Babilônia. Em Babilônia é um sistema religioso que prega Jesus, ensina Jesus, fala de Jesus, mas é como uma empresa ou um clube ou algo organizado pelo homem. E tudo que se faz é uma organização humana e não é o caminho que leva ao Pai. Preste atenção nisto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Preste atenção se você está indo ao Pai. Preste atenção se você não está em Babilônia. Não importa o título ou o nome religioso que você toma. Algo inventado pelo homem, organizado pelo homem, ensinado pelo homem. Mas Jesus disse que a única maneira de chegar ao Espírito de Deus, Criador do céu e da terra, o verdadeiro, é por meio dele. Ele disse: eu sou o caminho. Portanto, não se pode chegar a Deus a não ser que você passe por Jesus. Eu sou a verdade. Portanto, se você quiser conhecer a verdade, você tem que andar no caminho que é Jesus. O que acontece no caminho de Jesus? O Calvário, a morte e a ressurreição. O que está na mente de Jesus, que é o caminho? Na palavra de Jesus. A cruz. Por que a cruz me leva a Deus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. A minha natureza satânica precisa de ser vencida. A minha mente pecaminosa precisa de ser vencida. Sabe esta sua natureza que gosta de mentira? Sabe esta sua ou nossa natureza que gosta de fofoca? Sabe esta natureza que fica alegre com o mal dos outros? E que é maledicente e fala mal do próximo? Sabe essa natureza de raiva e de ira que nós temos do nosso semelhante? Por que isto? E para quê? Sabe esta ira que nós temos, e esta raiva que nós passamos, e esta vida horrível, que é a vida da carne, e que é chamada de a vida do Egito. E Deus deu até ervas amargas para comer na Páscoa, para se lembrar do amargor que é a vida sem Deus. Toda essa natureza satânica de fingimento, toda essa natureza de ciúme, de ódio, de inveja, tudo isto precisa ser tirado na cruz. Por isso, Jesus é a verdade. Quando somos confrontados com a verdade do que nós somos, nós tomamos a cruz e aplicamos a morte de Cristo em nós. Não receite. Você pode ser um Deus falso, receitando e aconselhando as pessoas no que elas devem fazer com sua própria palavra. Você pode até se orgulhar, e o mundo está cheio desses deuses falsos, ensinando as pessoas como viver melhor sem Deus. Mas Jesus é o único caminho e ele finalmente é a vida. Nós estamos mortos em pecado, isto é, não sabemos ser diferentes, nem fazer diferentes. Não exija que as pessoas que andam na carne sejam espirituais, pois se ela sujeitou a carne, prefere viver na carne e acha que é bom, como que você vai tirá-la de lá? Ela não quer sair dali. Por isso nós precisamos de compreender que isto é uma caminhada, uma viagem espiritual, como Abraão. Sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Portanto, saia de Babilônia, isto é, saia de um sistema no qual nós gostamos demais, porque somos nós que fazemos as coisas. Aqui, nós não fazemos, nós recebemos Jesus como caminho, verdade e vida. Você entrará na vida espiritual, mas terá que passar pelo Calvário. É ali no Calvário que tudo se resolve. Ali, Satanás é destruído na cruz, a nossa vida pecaminosa é destruída e nós ressuscitamos com Cristo para vivermos a vida que Ele é. Assim, nós sairemos de Babilônia. Essa é a graça de Deus e esta é a única maneira
de nós chegarmos a conhecer o Deus único e verdadeiro. Se não, pelo contrário, você vai ficar girando nos caminhos da sua mente, religiosamente, a vida inteira, cantando, orando. Há pessoas que acham que se orar mais alto e gritar que Deus vai ouvir. Outros acham que se pregar, gritando e falando, gesticulando, que Deus está operando. Não é isto. Deus operou na cruz com Cristo. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Então, a vida de Deus se tornará sua vida. E você se tornará um com o Espírito de Deus. E terá comunhão com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Quanta riqueza há nisto. Medite sobre isto. Amém.